Bora lá. O folclore brasileiro não é o caminho para a valorização cultural. Não, é capaz das pessoas sentir nojo até. Ficar com raiva do bagulho. Ficou sabendo que o Sushiro vai fazer live? Hoje, inclusive. Não... Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Não vi, mano. Não sabia. Ele vai começar a fazer live agora? Bora lá. Mais uma pedrada do Mordua. Eu acho importante fazer um disclaimer rápido. Esse vídeo não é contra o uso dos elementos do folclore brasileiro. Você pode usar o saci, o curupira, o boitatá, da forma que você Sim, mas quiser. vai ficar chato. Não é original, assim. O que eu critico é o discurso que transforma isso em obrigação cultural, em um dever patriótico ou em um atalho para relevância, para você Não, isso é escrever de forma... literalmente você querer afirmar a sua suposta presença e existência através de outra coisa, cara. Isso não é. Você não está sendo original. Faz até me lembrar daquela novela lá que fizeram da Globo. Eu não vou mentir, ficou até interessante, mas puta merda. verdadeiramente autêntica. Então hoje eu vou dissecar essa ideia da fantasia tipicamente brasileira e mostrar por que é falha e Mandei reproduz de um novo. discurso Deixa eu ver totalmente aqui. derrotista. Mas eu não vou só reclamar, eu também vou mostrar um Ah, tá, isso caminho aqui. para a Isso aqui. emancipação cultural do Brasil. Eu digo vai Eu morrer, nunca vai joguei Monster morrer, vai Hunter, morrer, vai mostrar meu aliás. poder. Qual é que tá comigo aí? Só A o histeria bagulho lá do. ah, a beta do Monster Hunter Wilds. do tipicamente brasileiro. Já faz muito tempo que eu ouço essa história. Valorize o folclore nacional, Vai deixe se de ser fuder, não. vira-lata e use os elementos nacionais nas suas histórias de fantasia. Não. Isso me incomodou muito quando eu comecei a escrever. Eu sempre gerava a impressão de que eu estava sendo preguiçoso ou alienado ao escrever histórias de fantasia medieval, ou em qualquer outro cenário. Mas eu nunca tive interesse de escrever da forma que eles sugeriam, eu nunca tive interesse em escrever as histórias tipicamente brasileiras. E eu acredito que muitos de vocês sentem o mesmo, esse desconforto, uma culpa por não estar fazendo algo para valorizar a cultura brasileira. Mas eu vou te Tal contar você só algo. fazer Isso um bagulho que é a sua história, aí você desenvolve ela e ela vai agregar na cultura brasileira. E não você usar algo que querem te impor. Acho melhor. tudo é uma grande Dá uma balela. diferenciação até. É um discurso que parece empoderador na superfície, mas na verdade é uma grande sabotagem criativa. E muitas pessoas Exatamente. seguem e compartilham essas ideias Exatamente. com boas intenções, mas acabam gerando efeitos negativos e resultados pouco efetivos. Mas não é para ficar só no resmungo. Eu trago uma oposição objetivamente melhor, com maior potencial e liberdade para você, escritor e leitor que quer ver o Brasil prosperar culturalmente. Então vamos falar da Acho que sim. falácia da obrigação cultural. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando um membro enviou o vídeo para eu reagir sobre o tema lá no Discord do canal, e no vídeo Ah, era ele faz citado live um também? É claro que faz. newsletter, e eu decidi analisar para refutar a ideia. O newsletter se chama Salve o Caramelo, e eu nem quero Puta que comentar o pariu. título para manter a objetividade do vídeo. Se quiserem saber da minha opinião, o react está lá disponível para os membros do canal. Ah, o caramelo! Caramelo precisa ser destruído como conceito do imaginário Vai se brasileiro. fuder. Enfim, o newsletter Aliás, isso aí é até até chamar o nosso povo de vira-lata assim. Primeiro que vira-lata chegou a um nível de. O Caramelo chegou a um nível de virar raça, de tão comum que tá sendo. se baseia em uma ideia. Escreva sobre o que você conhece. O potencial do autor brasileiro está nas vivências dele, e use o folclore brasileiro, pois ele representa Nesse caso, de vivência sua cultura. Basicamente, querem empurrar tudo a uma cultura que ninguém aprecia de verdade. Não, vamos ser sinceros, rapaziada. Quem aprecia de verdade essas porra? Esse negócio de exclusivo para membro do canal é sacanagem. Pô, mas aí qual é o incentivo do cara pra ser membro se ele não tiver exclusividade? Exatamente você. isso, cara. Eu quero imaginar que essas ideias surgem com boas intenções, mas infelizmente o que o leitor recebe é: se você não usar o curupira, o saci, o boitatá ou o folclore brasileiro como base, você está desperdiçando seu potencial e traindo sua brasilidade. As O que ideias. sai disso são autores gastando sua energia e tentando organizar um mosaico folclórico que em nada se assemelha ao exemplo tão reutilizado do Tolkien. E eu vou falar mais sobre isso depois. E também gera uma culpa, porque os escritores que querem escrever histórias sobre fantasia europeia, como eu, fantasia medieval, fantasia de qualquer tipo, eles se sentem culpados por não estarem ajudando a progressão do Mas país ou aí ficou um estarem bagulho meio só maçante, reforçando essa suposta principalmente também, alienação. sei lá, em mangá e mídia japonesa. E mangá, light novel, esses bagulho. Ficou meio maçante, tá? Assim também, pela quantidade.
Só que, tipo, eu nunca vi, eu vou ser sincero, existe tanto, mas eu nunca vi um bagulho realmente sendo uma aventura. Talvez porque eu só leia um pouquinho de mangá e eu só vejo anime. Por causa que eu não vi nada que é realmente aventura do bagulho de derrotar o Lorde, demônio, que não sei o que. Tipicamente isso. Até porque os bagulho não ganha mais sei lá, uma segunda temporada. Não ganha mais do que 2 temporadas no máximo. Pra começo de conversa, esse negócio nem deveria existir, ô Então, louco. e eu já vou adiantar a minha opinião. É tolice dizer que o folclore brasileiro é mais fértil ou original que os dos demais povos estão mencionados, como os eslavos, os japoneses, os gregos, os nórdicos, os chineses, etc. Não, a gente não tem nada. Em quantidade e assim. eh, não é qualidade, seria tipo. Quantidade de história diferente e quantidade de detalhes de uma história. Suficiente. Mesmo, eu não tô aqui para fazer o discurso água com açúcar que todo escritor replica, falando que o nosso folclore é igual ao deles. Não, nós temos que analisar as nuances e as diferenças Não, rapaziada, estruturais pelo amor de Deus, deixe de ser idiota. Existem culturas melhores que as outras, existe questões estéticas e narrativas melhores que as outras. de cada Não civilização. tenta Mas igualar todo voltando para mundo. as consequências do discurso que eu tava listando, sejamos sinceros, essa coisa de dever cultural já tá manjada pro público. As pessoas se cansam de já ter preconceitos com histórias que usam como único diferencial Uhum. o tipicamente brasileiro, a história que realmente Um valoriza bagulho que me deixa puta aí mesmo. Essa palhaçada de. Ah, não, você deve apoiar obras brasileiras porque elas se passam no Brasil. Porra, que bacana, hein? É que nem aquele meme. Algum lugar aleatório no mundo. Algum lugar aleatório no Japão. Cara, não é sobre o lugar, sobre a ambientação. É sobre a ambientação, necessariamente. É sobre a história. Se o bagulho já tem uma ambientação manjada, você vai se implicar que é a mesma coisa do que as outras. Que outros exemplos. É a mesma coisa. Esse bagulho genérico. Chato. o Brasil, que usa do folclore Mesmo se brasileiro. for genérico, pode não ser chato. A questão é que a gente tem bons autores? Histórias que Eu não usam do vejo. folclore brasileiro e prosperam não são as que usam desse discurso. Eu descobri, por exemplo, uma série chamada Aí, ó, essa porra aqui que eu tava falando lá, da Globo. Ou melhor, passava na Globo. Essa porra aí, ó. Cidade Invisível. Eu não assisti, mas eu fiquei muito curioso por conta da qualidade da produção e das Exatamente. altas avaliações do público. Se é boa ou não, eu não sei, mas eu poderia dar uma chance por conta dessa qualidade que, mais uma vez, independem do discurso de valorizar o tipicamente brasileiro. Então eu não tô dizendo para proibir o uso do folclore ou que é retrógrado. Só devemos parar de pintar o uso dele como uma característica redentora para a fantasia. O Brasil precisa de boas histórias, de boa produção e de bons conceitos, independente Tipo aquele bagulho lá que eu. Tipo um bagulho aqui que eu achei no Twitter, um projeto de um estúdio brasileiro. Que vai lá e tá fazendo uma animação, sei lá, do Japão feudal, e um moleque que quer se vingar do clã dele massacrado, ou quer se vingar de alguma coisa lá, não me lembro, porra. Aí tinha comentário enchendo o saco. Aí eu fui lá e comentei, que não, tinha comentário enchendo o saco de ser, ainda bem que pelo menos tem uma produção que não fica com essas palhaçadas de que você. Veja, nós é brasileiro, veja, a gente tem coisa de brasileiro, a gente tem a gente tem o folclore que não sei o quê. Não, foca-se na história. Aí depois tem um comentário lá de quem postou que era. Eu acho que era o autor do Sense Life, que aí foi lá e meteu do louco e disse: Você é só mais um que fica reclamando do bagulho. Porra, doido. Não dá pra agradar ninguém nessa porra também. E ele tava criticando essa porra também. Tava enchendo o saco. dos elementos ou do tipo de história. Isso atrai o público. É foda. Então, resumindo, você, escritor, não tem obrigação nenhuma de usar o folclore brasileiro, certo? Se alguém disser que é síndrome de vira-lata ou qualquer coisa do tipo, só ignora. Nenhuma cultura proeminente precisou desse tipo de discurso derrotista para chegar no topo. É E literalmente se um você discurso está produzindo derrotista. uma história e está colocando seu suor e sua alma nisso, então tenha certeza que você está fazendo mais pela nação do que 30 histórias tipicamente brasileiras, que usam de elementos brasileiros como muleta. E agora chegou a hora da verdade crua. O nosso folclore não é tão rico quanto os demais. Foi como eu disse, O não tem folclore quantidade brasileiro é rico. de detalhes e de ambientação suficiente. Vamos para os fatos, porque essa frase nunca tem provas, apenas suposições e apenas uma lista de elementos.
Eles vão sempre falar que antes dos portugueses, isso e aquilo, já passou, certo? Os indígenas eram ágrafos. E o que temos do folclore são recortes, elementos e personagens. Sincretismo, isso sim. Não há uma coesão interna para que esses elementos. Não é a mesma coisa. E provavelmente deve ter idiota que fica falando, então é a mesma coisa que os nórdicos, não sei o que eles não usavam. A cultura deles é passar de boca em boca, e as runas que eles usavam lá eram coisas de significado para alguma coisa, não necessariamente um monte escrita de palavras desse bagulho assim. Eram símbolos de alguma coisa, não necessariamente palavras. Aí, aí quando vieram os europeus e conseguiram ah, fazer com que os nórdicos, os vikings nórdicos, viking era uma classe de guerreiros que não sei o que, dos nórdicos conseguiram adentrar a cultura europeia, o cristianismo que não sei o que. Aí foi passado dos caras para os cristãos, para os cristãos, para eles escreverem as histórias sobre os deuses da mitologia nórdica, esses bagulho. É completamente diferente. Não, até porque não existe. Eu acredito, pelo menos não existe mesmo nível de história que de folclore. Lá já é nível mitologia, tem detalhes. É rico em conteúdo. A posição brasileira é sobre bandidagem e comer casada. É sério que. Quer dizer, o Boto Azul e o Curupira lá. Então meio que é. Assim, né? Eu me lembro só do primeiro episódio, que assim aparece a mula sem cabeça, assim, no meio da noite, que não sei o que. O Curupira, ele se infiltrando numa vila lá, que não sei o que. E é isso, só me lembro disso. Essa porra aí é de quando? É de quando? 2016, 2015? Trabalham em 2016, conjunto. 2018, sei lá. Não tivemos épicos ou poemas nacionais que contassem essas histórias de forma organizada. Não. Ah, mas nós podemos fazer isso. Então a sua bravura Agora? merece uma nota ao lado da sua ingenuidade, se você pensou nisso. Nem Agora? mesmo se você se tornasse o autor mais popular do planeta hoje, você conseguiria ter a relevância cultural que os irmãos Grimm, Homero, Ono Yasumaru, Snorri Sturluson, nenhum deles, você não conseguiria chegar perto deles. O Brasil Acho não que teve ele tem anos de história, né? o Eda, nem o Beowulf, nem o Kalevala ou as Fornaldar Sogur islandesas. Já o Tolkien teve acesso a tudo isso. E quando eu ouço as pessoas falando sobre Tolkienizar o Brasil, eu me pergunto, será que eles sabem o que o Tolkien fez mesmo? Mas o Tolkien mudou tudo sim, e para mudar algo, essa coisa precisa existir. Sim, os elfos eram diferentes, os dragões eram diferentes, mas eles tinham registros. Eles eram registrados, eles tinham histórias, essas histórias deles tinham um sentido, não eram só apenas. Eu entendo onde que ele quer indicar. Não existe representação. Eles usam o termo errado de representação, tipo, representação gráfica. Ou melhor, representação de cultural, assim. De. Além do boca a boca e do bagulho simples, assim. Como se fosse. Como posso dizer? Umas pequenas historinhas. Ao invés de ser um bagulho assim que vai lá e se liga, interliga. Tipo, não, o Curupira, sei lá, ele monta na mula sem cabeça, que não sei o que a mula sem cabeça teve a cabeça arrancada por causa de um senhor de escravos de não sei o que, não sei o que. Não existe isso. Suposições que nem nós fazemos com o folclore brasileiro. Então, daí eles vão falar que existiam Pindorama. Brasil antes de Portugal. Ainda chegados os portugueses, havia reinos, aldeias. Não. mitologias, que haviam histórias incríveis no Brasil. Mas não existem mais, infelizmente. Eram histórias que eram passadas de forma oral, que não perduraram. Nós temos elementos, nós temos alguns personagens, e é isso. Mas mais uma vez eu reforço o meu ponto. Eu não estou dizendo para você não usar. Se você quer usar, então use, mas não espere a riqueza de material como o discurso do tipicamente brasileiro promete. Dizer basta ser criativo como Tolkien só ignora o abismo. Você ignora que o Tolkien era o Tolkien. Foda-se. Não. Você consegue. Só você acreditar em você mesmo. Que existe entre o folclore brasileiro e o folclore europeu, e também com o japonês, o chinês, o indiano. Todos esses folclores tinham histórias que já estavam no imaginário das pessoas. As pessoas conheciam essas histórias, eram histórias que faziam parte do cotidiano dessas pessoas, às vezes de forma religiosa, às vezes de forma institucional. Eram histórias que as pessoas contavam umas para as outras, diferente do Brasil. Aqui no Brasil, nós aprendemos essas histórias e é isso. Nós sabemos essas histórias, nós não vivemos elas todos os dias, nós não temos contato com elas diariamente.
Não da mesma forma que o japonês tem com a sua cultura, com a sua mitologia, por exemplo. E sejamos sinceros, a única memória afetiva que as pessoas Hum, formaram com o vou folclore voltar a brasileiro fazer minha live. Ok, fala, carecas. até É nóis. hoje foi com o Sítio do Pica-Pau Amarelo e algumas outras exceções, Pior que é, mano. possivelmente. E ainda assim, eu vou dizer algo que vai deixar muita gente desconfortável. A Chapeuzinho Vermelho ocupa um espaço maior no imaginário brasileiro do que qualquer folclore nacional. Daí você vai dizer, ah, mas isso é culpa do imperialismo americano e Ah, vai se calma, foder. calma, rapaz. Vamos aos fatos. O folclore brasileiro não chega nem perto da qualidade narrativa das histórias dos irmãos Grimm. E eu não estou dizendo isso para menosprezar o folclore brasileiro. É como você É os comparar fatos. elementos narrativos com uma história completa. Em um você tem coisas que poderiam formar uma história se tivesse mais detalhes, se tivesse um registro propriamente feito, e no outro nós temos uma história feita que já está no imaginário popular. E basta você ver, a Chapeuzinho Vermelho é uma história sobre desobediência, tem um subtexto de pedofilia, Ah, eu ia tem falar isso. elementos humorísticos, como o Meu lobo Deus, imitando a pedrada. avó, e tem o lenhador Não da mesma forma que o Japão convive com Hiroshima. Hiroshima, doido. Hiroshima e Nagasaki. Não, mas aí foi. Não, mas aí. brabo que espanta o lobo e salva o dia. Sim, você pode mencionar histórias de origem de vários personagens do folclore brasileiro, mas nenhum possui esse nível de replicabilidade e de profundidade. Ele tem um tema. A Chapeuzinho Vermelho tem um tema. Agora você pode comparar com a história do Boto Cor-de-Rosa, por exemplo, que ela serve para explicar abandono parental. E só para explicar, Não, eu não considero isso um tema, pois tema é uma verdade universal e não uma justificativa para um acontecimento. Aí é profundidade não é foda. complexidade. A Chapeuzinho Vermelho é uma história simples e com uma profundidade acima do que precisaria para uma história desse tipo. Você pode até encontrar folclores complexos, mas a complexidade é apenas um peso, se não vem acompanhada de profundidade proporcional. E é interessante porque isso é justamente o que eu sempre falo. O tema é aquilo que junta os elementos da sua história e torna ela algo memorável, algo coeso, algo que vai importar para as pessoas além da própria história. E talvez você não vai perceber isso, talvez você não vai perceber o quão importante isso é, talvez você é uma pessoa que não se importa tanto com essa análise, mas inconscientemente isso torna uma história mais memorável. Essa coesão dos elementos, onde nada é simplesmente jogado de qualquer forma ali, torna algo que poderia ser qualquer coisa em algo que é alguma coisa. Agora, se você nunca teve interesse em escrever algo tipicamente brasileiro, eu espero que esse vídeo esteja te ajudando a superar essa culpa e desconforto Ok. que esse discurso acaba colocando na sua cabeça. E não, você não é um traidor da pátria por utilizar de mitologias e cenários que possuíram continuidade civilizacional, riqueza de registros e um imaginário bem estabelecido. Você não está contribuindo com o Até porque imperialismo eu estou fazendo a minha história e não estou fazendo a história para os brasileiros. Porra. É aquela coisa. americano ou qualquer coisa do tipo. E eu vou provar por A mais B no próximo tópico. Qual que é o caminho que realmente funciona para a emancipação cultural? Usamos tanto o exemplo do Japão, então que tal falarmos do anime barra mangá mais popular do Japão, Dragon Ball. Tá, você pode dizer que Pokémon é mais popular, mas Pokémon teve a ajuda dos jogos. Então, caso você não saiba a história, o Toriyama, um japonês, pegou a jornada para o oeste, uma história chinesa, e usou dos seus elementos para criar o Dragon Ball. Basta A gente tem que lembrar que, tecnicamente, a maioria das coisas assim, pelo menos arquitetura e escrita, tecnicamente, escrita é a base de toda a cultura, quando é desenvolvida, é claro. Mas, tecnicamente, a arquitetura e a escrita vieram tudo da China, então é correlacionável. Guy, lembra do Tezu? Você reagiu uma vez e curtiu o vídeo sobre o anime lá. Ele subiu do nada um vídeo falando mal de VTuber. Hilário, apesar dos preconceitos ditos. Ah, sim, o Mephistorm me mandou aqui. Depois eu vou pegar pra ver essa pedrada aí. Calma aí. ver das similaridades entre o Goku e o Rei Macaco. Não foi uma adaptação respeitosa. Ele pegou o que quis e fez algo escalável. Eu já vi uns vídeos do canal desse mano aí já. Divertido, com personagens carismáticos, que marcou vidas no mundo. O resultado? Isso reforçou a China, aumentou a influência dela no mundo? Não, o Goku virou um ícone japonês. Dragon Ball se tornou um exemplo de anime. Sim. O soft power japonês explodiu e abriu caminho para tantos outros animes serem exibidos no resto do mundo. Que tal falarmos de Ou jogo? seja, ele se importar com a história que ele queria fazer, com elementos que ele queria botar no bagulho, é mais importante do que ele querer fazer algo
culturalmente identificável, pode-se dizer assim. Avatar, o do Aang, mas se bem que o do James Cameron também serve. Ambos são americanos, o Avatar do Aang usa de referências à cultura tibetana, inuit e chinesa. O Avatar do James Cameron, dos azuis lá, se inspirou em culturas africanas, asiáticas e também próprias dos Estados Unidos para criar uma cultura dos Pedrada Na'vi, entre as e meninas. ambos Aliás, são boa produtos noite aí, mano. norte-americanos. Podemos ir para as Crônicas de Gelo e Fogo, que é referência para muitos de fantasia medieval e que foi escrito por um americano. E eu quero apontar os norte-americanos como exemplo porque eles são mais próximos de nós do que a Europa, do que a China, do que o Japão. Os Estados Unidos são um país recente, com cultura híbrida, que Tecnicamente, os Estados Unidos é mais novo que a gente, uns 300 anos? É, 200, 500, a gente aqui, é, 1500, eles foram 1800, uns 300 anos perdeu mais novo muito que a na gente. colonização. E como eles E superaram esse adivinha o porquê eles são mais desenvolvidos. problema? Produção cultural. Eles produziram, e muito. Eles ditaram as tendências do cinema por muito tempo, e hoje, que estão em decadência por não fazerem aquilo que sempre fizeram, que é se renovar. Então não adianta me acusar de viralatismo. A indústria dos Estados Unidos é a mais influente do mundo por um motivo: criatividade e produção de qualidade. Hoje, nós vemos uma ascensão da China e do Japão na cultura pelos mesmos motivos. Eu vou financiar o mercado chinês de jogos. Os jogos do Ocidente estão ficando uma bosta. E é isso aí, mano. Que se foda. Criatividade e produção com qualidade. Eu vou Nenhum botar aqui no deles próximo é aí, ô, desesperadamente calma aí. tentar valorizar o folclore próprio. Não. Eles estão jogando o jogo pra vencer, e não pra falhar e depois culpar o capitalismo ou o imperialismo americano. Veja o Japão, por exemplo. Ele produz histórias da Idade Média, de vikings, de europeus modernos, de americanos, de chineses e sim, de japoneses também. História boa, é história boa. Uma história escrita com paixão e qualidade vale mais para um país e para o público do que 100 obras patrióticas. Agora, por que a minha visão é mais divertida e está mais propensa Patriótica, que patriótica. O quê? a funcionar? A minha tese não é ignore o Brasil. O que eu digo é, o que é brasileiro... Oblitere o Brasil, porra! Oblitere o Brasil, mano. Faça sua história você mesmo, irmão. Aí, se você quiser revelar ainda que você é brasileiro, vai lá e fala. Brasileiro. Não existe mais ou menos brasileiro, nem potencial desperdiçado por conta do cenário que você escolheu, não existe dever cultural. Se uma obra for boa, forte, memorável e expansível, ela vai estar contribuindo para a cultura brasileira. Então, aos escritores que querem escrever grandes histórias, eu ofereço uma verdade que liberta. Use o que quiser em suas histórias, seja o Saci, o Elfo ou o Alien. Foque naquilo que importa. Conceitos fortes vendem, personagens vivos fidelizam o público e uma boa escrita gera conexão. Estude escrita criativa, escreva histórias boas, mas não se limite a isso. Escreva histórias tão boas, com tanta paixão e dedicação, que se tornam impossíveis de ignorar. Então o mundo vai olhar e não vai dizer, olha o que esse brasileirinho fez, olha o brasileirinho brincando de criar histórias. Mas eles vão dizer, eu quero mais disso. É perfeitamente justo querer soft power para o nosso país. Mas seja inteligente. Não é com elementos brasileiros que você expande o soft power brasileiro, mas com boas histórias. E por fim, não sinta culpa. Você não é culpado pelos que os seus ancestrais fizeram, nem tem uma obrigação de resgatar um folclore que não foi registrado. Você também não tem o dever de representar o Brasil diante do mundo. Nós somos o Brasil. Não é preciso um certificado de tipicamente brasileiro para que a sua história importe e faça diferença. Pedrada. Então, se vocês seguirem o Parece que as discurso que eu me pessoas se oponho do preocupam tipicamente em fazer brasileiro, uma obra vocês vão acabar brasileira do que escrevendo fazer uma histórias obra boa por bonitinhas causa e do que foi representativas. feito no Brasil. O que eu defendo não é um discurso Oblitério. bonito, nem aqueles Oblitério. que vai me fazer ganhar mais Oblitério. seguidores. Eu poderia sinalizar Oblitério virtude e Brasil. falar que o folclore nacional é tudo de bom, Escreva mas eu não sou assim. Eu não vim aqui pra isso, eu quero inspirar escritores que vão dominar imaginários. E eu não estou falando isso pra Oblitério deixar Brasil, vocês de rapaziada. lado, mas eu vou seguir esse caminho com vocês. Eu tô escrevendo um livro, e eu estou no processo de revisão, e ele vai provar meu Você ponto. não precisa provar Então, que é um recado brasileiro. pra todos os Você já é escritores brasileiros, parem de Exatamente. pedir Nós, o povo soviético, é novo. Nosso licença. povo Essa gente te fez brasileiro. acreditar que o que você pode sonhar é com o sertão No- ou com o mato, que a sua história só vai ter valor Bibliotecas assim. indígenas. Inexistentes. Se for a sua vontade, Inexistente. então faça assim, mas jamais faça por pressão externa. Sonhe grande. Crie universos que grudem na cabeça das pessoas. Faça algo tão bom, com tanta paixão e dedicação Ixi, que o mundo mano, não cara postou vai o mesmo conseguir vídeo ignorar. o mesmo vídeo, o mesmo tema que o maluco postou uns dias atrás. Aí é complicado também, né? O Brasil não vai virar uma potência cultural catando histórias desconexas Tem um pra movimento se literário valorizar. chamado Você acha movimento que de que forma nós vamos antropofágico, chegar no pelo topo com amor esse de discurso de derrotado, Principalmente de pegar fracassado, ideias estrangeiras pedindo para pras pessoas, adaptar, olha a nossa outras cultura, que legal que é. tradicionais. Não, Não é não é copiar, assim que inspirar. funciona. Nós somos o Brasil, nós criamos a cultura, nós que Salve, definimos Jorginho o que é a nossa Boa noite, literatura mano, ou tudo não. certo. Eles vão te dizer pra você escrever histórias com paliçadas, Jorginho. com tribos e ervas. Você pode sonhar com mais do que Você entrou na isso. live mais cedo,
da collab. Você não precisa se limitar a essas coisas, você não precisa se limitar É um ao grande elemento. exemplo Você de pode fazer brasileiro, coisas muito maiores do brasilidade que isso. sem Você ser pode ir pro folclore. espaço, você pode criar histórias que se Eu passam acho em qualquer que lugar tem do a ver mundo. Você que pode escrever com o histórias sobre a cenário fantasia da medieval Grécia, europeia melhor tipo, que os próprios o mangá não europeus. parece Mas o que eles vão que te se dizer é: passa no não, Brasil, você não no consegue Japão. competir com Ok, os europeus no beleza. tipo de literatura deles. Então Ok. vamos fazer o Ah, nosso apareceu aqui pra aqui o vídeo competir do entre nós. tesouro aqui. Não. Boa. A valorização só vai vir quando as histórias que são escritas aqui forem tão boas que aqueles que verdadeiramente têm a suposta síndrome de vira-lata, que desprezam as coisas criadas aqui, Bom, não vão largar o osso. conseguir dizer que é ruim sem morder a língua ao ler. Eles Largar querem o que você fique brincando de escritor apenas no seu quintal, mas eu digo mais, você pode ir para todos os cantos do mundo e além dele. Você pode criar o seu próprio com qualquer elemento que você quiser. E quando você chegar no topo, eles não vão falar para uma história brasileira isso é bom. Não, eles vão falar isso é uma boa história. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Continue É aquele lendo, negócio, mano. É por escrevendo. causa que os caras não têm referência, eles ficam lá aí pagando pau pra ver se eles conseguem gozar com o pau dos outros. Os indígenas têm sorte que um jesuíta quis aprender a língua deles, para registrar e ensinar a eles o catolicismo. Não conheço nenhum país da época que se daria a tal trabalho. É... Bom, eles tentaram fazer isso com o Japão e não deu muito certo. Eles tentaram fazer isso com o Japão. Deu certo até uns 100 anos. Depois disso, porra, massacre. É isso aí. Oblitério Brasil, mano. Rapaziada, escreva suas próprias histórias. Não fica nessa viadagem de querer fazer um bagulho nacional que não tem nada de nacional, mano. Que você tem que fazer uma história que você gosta e você quer botar os elementos nela. Você não tem que provar nada pra ninguém, não.